Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe, depositar aqui. Querido, feche seus olhos, vamos orar. Fala com o Senhor. Nós vamos falar nessa noite, nós vamos começar hoje à noite. E durante esses 3 dias nós vamos falar sobre paternidade. E esse é um assunto, querido, que só pelo Espírito a gente pode ter entendimento a respeito disso. Superficialmente todo mundo entende. O mundo todo chama Deus de Pai. Todo mundo chama Deus de Pai. Se tem um nome de Deus, ou um título de Deus que é conhecido por todo mundo, é de Pai. Mas é o menos entendido, é o menos compreendido. E por isso ele não tem efeito algum. Então é só no Espírito para a gente conseguir compreender a profundidade disso, o que isso significa, o que é ser filho e o que isso gera em nós. Então, que você fale com o Senhor, que você submeta o seu Espírito nessa noite. A Bíblia fala que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso vale para todos nós. Você é profeta. O teu Espírito está sujeito a você. Você precisa sujeitar o teu Espírito nessa noite para que ele possa receber aquilo que o Senhor tem para liberar, amém? Então abaixe a sua cabeça, fala com o Senhor, querido. Diga ao mundo espiritual, fala, nessa noite eu entrego, eu abro, eu sujeito a minha autoridade a essa palavra. Eu me entrego a receber isso que o Senhor tem para liberar nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor toque onde nós não podemos tocar. Espírito Santo, que o Senhor abra o entendimento onde nós não podemos chegar. Que o Senhor alcance lugares profundos, Senhor, na alma das pessoas, na alma dos seus filhos, Pai. Lugares onde a paternidade foi ferida, lugares onde o lugar do Pai foi maculado, foi machucado, Senhor. E que impede a Tua palavra, Senhor, e que impede a Tua imagem de entrar, de penetrar, Senhor, e de ter efeito na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, que o Espírito Santo nos traga um entendimento nessa noite, para que nós possamos compreender a paternidade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Amém. Queridos, Deus é Pai. A gente sabe disso. Talvez você nem saiba onde isso está escrito na Bíblia, mas a gente fala, Deus é Pai. Deus era pai de Adão? Vai falar sim, não está escrito lá. Em lugar nenhum você vai ver Deus falando que era pai de Adão. Deus falando que era pai de Abraão. Mas o fato é que quando a primeira vez na Bíblia, onde a Bíblia vai falar de pai, ela fala de Adão com relação aos filhos, ela fala de Jubal, de Jabal, depois ela fala de Noé, depois ela fala de Abraão. Esse era pai desse. E nesses textos você tem a referência de que existe a palavra pai na Bíblia. Deus não toma para si. Ele não fala, eu sou pai. Até ali Deus não fala, ele fala, esse era pai. Deus fala de Abraão como sendo pai, mas ele não chama para si. Mas ele era, e nós não temos dificuldade em dizer isso. Por quê? Porque o conceito de pai, ele é muito difundido dentro da nossa mente. Quando alguém fala pai, a gente entende o que isso significa. Cada um entende de uma forma diferente. Para cada um de nós, a palavra pai tem um significado diferente. Isso é um grande problema. Mas quando é que Deus se tornou pai? Quando Deus compartilhou a sua natureza, a sua autoridade de multiplicação com outra pessoa. Isso é pai. É compartilhar a capacidade, o direito de vida que eu tenho com o outro. A Bíblia diz em Efésios que nós já existíamos em Deus antes da fundação do mundo. Todos nós. A gente já estava dentro de Deus. Toda a criação estava em Deus. Então Deus estava aqui como que grávido de toda a criação. Tudo existia nele, dentro dele. E Deus um dia resolveu colocar para fora, para se relacionar com isso. E quando ele começa a colocar isso para fora, você começa a descobrir a ordem de como as coisas estavam. A Bíblia diz que estava tudo debaixo d'água. Porque existiam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Estava tudo abaixo das águas. Então existia um lugar de trevas, existia um lugar protegido pelo Espírito, e a palavra ali pairava, é a mesma palavra para uma galinha chocando ovos. Então o Espírito protegia, chocava
toda a criação guardada debaixo das águas. E debaixo da água não se respira. Então, como um menino, uma criança no ventre, seu filho no ventre respira? Sim, mas não ar. Ele respira líquido. Isso era a criação. Dentro de Deus, debaixo de água, sem respirar, mas com vida. A vida era transferida entre Deus e o homem, e assim como uma criança não se lembra do período do ventre, nós também não nos lembramos desse período em que nós estávamos em Deus, já tínhamos vida, mas a gente não se lembra, porque a gente vivia num lugar em Deus. E Deus começa a preparar o ambiente para a manifestação disso. Então a primeira coisa que ele diz é: haja luz. E aí ele separa luz e trevas. E ele diz: vai ter um ambiente de luz, que é o ambiente onde eu atuo, é o ambiente onde o Espírito está sobre aquilo, preparando a situação para que eu possa manifestar o que eu quero, e o ambiente de trevas. Nesse ambiente de luz, Deus começa agora, haja separação entre águas e terra. E ele começa a separar. E ele começa a preparar um ambiente agora. E depois que o ambiente está todo pronto, ele pega do pó da terra e dá forma a esse homem. A criança está pronta agora, no ventre. Pronta. E aí o que Deus faz? Sopra. Ele corta o cordão umbilical, o médico dá um tapinha e a criança, ela respira. E agora ela consegue se relacionar do lado de fora com o pai, com a mãe. É o processo que Deus compartilhou conosco. A gravidez de uma mulher e a forma como uma mulher gera uma criança é idêntica à forma como Deus gerou. Por quê? Porque Deus compartilhou conosco a capacidade de sermos pais, como Ele é. O processo é o mesmo. É parte da terra, parte do céu. O pai lançando uma semente sobre a mãe. O céu lançando uma semente sobre a terra. E aí vem para fora. E pronto, Deus tem um filho agora. Porque quando Deus sopra no homem, o homem adquire as características do pai dele. Diz: o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a alma do homem passou a ter vida. O homem, quando vive em pecado, ele tem alma? Sim. Mas ele não tem alma vivente. Por isso que Paulo diz que nós éramos mortos em nossos pecados. Porque nós temos uma alma, nós respiramos, mas nós vivemos um ambiente de morte espiritual. Ali o homem passou a ter uma alma que tem vida. Pronto, Deus passou a ser pai. Então a primeira coisa para a gente guardar é: Deus sempre foi Deus. Ele é. Por isso que não tem como dar um nome para Deus. Porque nome fala de propósitos, de características. Deus é tudo. Então Moisés fala: quem que está indo? Eu falo que estou indo em nome de quem? Ele fala: eu sou. Não tem como me explicar, eu sou. Deus compartilha isso com a gente. Ele é, desde o princípio, desde o sempre. Pai não. Pai ele escolheu ser. Deus escolheu ser pai. Deus não sabia o que era ser pai antes de não ser. Mas ele é onisciente? Sim. Onisciência é conhecimento, não é experiência. Deus teve a experiência em Adão do que era tocar em um filho. O Deus que sabe tudo e que tem tudo, experimentou pela primeira vez o toque em um filho quando ele teve Adão. Foi uma escolha. Ele quis ser pai. E ele falou para Adão: aqui nós vamos nos relacionar. Esse é o ambiente que eu preparei para você. E eu tenho um destino reservado para você. O propósito da tua vida é se multiplicar. Você não precisa plantar, Adão. Porque você vai pelo mundo, então não tem como você ter terra plantada, porque senão você vai ter que ficar preso. Ide. E Deus tem um filho. E ele compartilha com Adão: você vai gerar os próximos filhos para mim. Deus está dizendo: eu nunca mais vou descer na terra para colocar minha mão no barro. Eu fiz isso uma vez. Uma única vez, Deus pegou um homem, pôs a mão e deu forma nesse homem. Só em Adão. Nunca mais Deus fez e nunca mais ele vai fazer. Porque ele deu para o homem a autoridade depois disso. Falou: agora a terra está debaixo da tua autoridade. Você agora é quem vai colocar a mão no barro e formar novos filhos. Eu já dei isso para você. O mundo tinha a única pessoa que foi discipulada pelo próprio Deus. Nem Jesus foi discipulado por Deus. No sentido de ser formado por Ele. De receber os caminhos direto da mão dele. Só Adão.
Deus colocou em Adão a chave: multiplique esse negócio. Quando Adão cai, a imagem de Deus sobre a terra cai. Ninguém, a Bíblia diz em João 4, se eu não me engano, ninguém viu o Pai. Por quê? O único que viu o Pai foi Adão. Ele viu o Pai o formou. Deus ia lá todo dia encontrar com Adão, discipular Adão, criar o filho. Só ele. Quando aquilo caiu, o primeiro filho de Adão é Caim. Caim, quando olha para Adão, ele não vê mais o Pai, ele não vê mais Deus, ele vê um pai, um homem que compartilhou o fôlego de vida que ele recebeu. Deus não soprou fôlego de vida em Adão. Quem soprou foi Adão. Aliás, Deus não soprou fôlego de vida em Caim. Quem soprou foi Adão. Deus entregou aquilo e falou: toca daí para frente, é com você. Quando Adão cai, a possibilidade dele passar para frente, a imagem de um pai pura, limpo, foi embora. Nunca mais o homem teve a possibilidade de olhar para o próprio Deus em pessoa e ver como é que eu faço. A imagem caiu, ela foi destruída. E ali começam os nossos problemas. Então, quando você vai ver a descendência do homem que foi formado por Deus, ele gera um assassino. O primogênito dele é um assassino, que mata o próprio irmão. Onde é que esse homem aprendeu a ser assim? Com o pai dele. A Bíblia diz: quem vê o filho vê o pai. Caim, de alguma maneira, gerou um assassino. As mãos de Adão, ao tocarem em Caim, geraram um assassino. Os caminhos que Adão ensinou para Caim, geraram alguém que mata o próprio irmão. Isso é a queda da paternidade de Deus sobre a terra. Homens que encontraram a Deus, homens que conheceram a Deus face a face, mas que corromperam. E isso foi se passando, de geração em geração. E aí Deus tem que refazer o plano. Ele diz: eu preciso levantar de novo. Então ele chama Noé. E em Gênesis 6 a Bíblia diz que Deus olha para a terra e fala: está tudo danado, está tudo arrebentado, está tudo contaminado. Ele diz que os filhos dos homens e as filhas se deitaram, e teologicamente tem uma série de explicações para isso, mas o fato é que diz que a descendência estava misturada. Misturaram o que era para ser puro. E teologicamente tem explicações com relação a demônios encarnados, enfim. Mas o fato é que Deus olha e fala: está tudo bagunçado, eu vou destruir a terra. Mas Deus olha e vê Noé e fala: Noé era puro em suas descendências. A palavra lá é tamá, que é sem mácula. A descendência era pura, de Adão até aqui, não se misturou. E Deus fala: tem uma possibilidade de começar de novo com alguém que tem uma descendência correta, não se misturou. Então a genealogia está certinha, eu posso começar em Noé. E Noé chama Noé para ser o quê? Deus chama Noé para ser o quê? Pai. Gera para mim uma descendência. Noé constrói a arca, os filhos entram, eles saem da arca, e Noé amaldiçoa um filho. E aquele filho agora é maldito, e espalha uma descendência maldita sobre a terra. E a maldição de Noé é: você não é mais meu filho, você vai ser escravo, seus filhos vão ser escravos, você não vai ter a minha descendência, você não vai construir em cima do meu nome. E ele começa a espalhar filhos sem pai sobre a terra. Deus pula 10 gerações e chega em Abraão. E quando Deus chega em Abraão, nós olhamos para Abraão sempre como Abraão é o homem da promessa. Abraão não é o homem da promessa. Deus não queria Abraão, Deus queria Isaac. O negócio de Deus era com Isaac, não com Abraão. Deus queria um filho. Só que para o filho, Deus precisa do pai. Por quê? Porque Deus não põe mais a mão. Porque se Deus quisesse, querido, quando você olha a história toda, o que é a história toda? 12 filhos. As 12 tribos, a nação que Deus queria. Deus poderia ter ido em 12 homens, separado 12 homens, como Jesus fez.
Vamos discipular esses 12? Chama os 12, manda eles se reunirem. Vou dar palavras para eles, como ele deu palavras para Abraão. E eu começo a história aqui. O que Deus está dizendo é não, tudo começa com um pai. Eu preciso de um pai que gere a descendência. Eu quero os filhos. Mas para ter os filhos, eu preciso de alguém que submeta ao processo. Eu preciso do pai. Abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 9. Verso 6. Diz assim, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou os que são filhos de Abraão são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como a descendência. Deus está dizendo assim, não são os filhos de Abraão. Em Isaque será chamada a sua descendência. Então, quando Deus fala, eu preciso começar uma descendência, Ele está pensando num Isaque. Eu preciso de um Isaque. Eu preciso de um outro Adão. Mas para ter um Isaque, eu preciso de um pai. Eu preciso de alguém que faça o papel que Deus fez. De fazer todo o processo. De se submeter ao processo. De ter as dores de parto. De se mover em função de ter o Isaque. E me dar esse Isaque. Porque é para mim. Então Deus está dizendo, o propósito é com Isaque. Mas só existe um Isaque se existe um Abraão. E aí começam os nossos problemas. Porque Abraão, querido, desfruta muito pouco ou quase nada da promessa. O que Abraão desfrutou de toda a promessa de Israel? Ele teve um filho, que era o que ele queria. Ele teve terra, ele já tinha terra, ele tinha uma cidade. Abraão era dono de uma cidade. Abraão entregou sua vida inteira. Correu o risco de vida. Entregou sua mulher para deitar com o faraó. Se sacrificou e se arriscou várias vezes entrando em guerras que não precisava para ter um filho, para dar para Deus ainda. Queridos, nosso relacionamento com Deus, ele é totalmente corrompido, totalmente comprometido. E aqui a gente tem que deixar de ser hipócrita e ser honesto e sincero. Eu cresci na igreja. Eu cresci vendo gente ajoelhada em círculo de oração todos os dias. Eu cresci vendo aquelas senhorinhas com coque na cabeça, anos e anos e anos ali. E eu cresci vendo os filhos dessas mulheres indo para a cadeia. Eu cresci vendo o marido dessas mulheres bebendo. Eu cresci vendo essa descendência não gerando nada. Nós vivemos a igreja em que nós olhamos para a Bíblia e existe um evangelho aqui. E existe outro evangelho no que nós vivemos. Totalmente diferente. Totalmente separado. O evangelho que nós ouvimos a mensagem, ele fala de quem pegou toda a sua riqueza e jogou aos pés dos apóstolos. De gente que pegou a vida e entregou para Jesus. Largou os barcos, jogou os barcos e foi seguir Jesus. E a gente ouve essas mensagens. E elas são lindas. Mas no dia seguinte a gente volta para o nosso trabalho e malemar consegue dar uma oferta, quanto mais entregar um emprego. Vamos ser honestos, a gente não consegue viver esse evangelho. Mas por quê? É tão difícil assim, é tão distante da realidade, o evangelho da Bíblia, a palavra escrita do que nós vivemos, ele é distante porque nós não temos ou não tivemos pai. O modelo de pai que você carrega vai definir a imagem que você tem de Deus. De forma inconsciente, quando você olha para Deus, nós, sem saber de onde, nós temos uma imagem do que é pai. Você carrega uma imagem do que é pai dentro de você, sem saber de onde veio, sem parar para pensar nisso. Todos nós temos. Quem nos ensinou o que é ser pai? O seu pai. Natural ou figuras de autoridade que passaram pela tua vida. Teu pai te ensinou, isso é pai. E na cultura onde você cresceu, se essa cultura dizia que pai é bom, pai precisa ser respeitado, pai precisa ser honrado, todas essas coisas vão entrar na mistura do que é ser pai na tua mente, quando você comparar com o comportamento desse homem. Então, se você cresceu debaixo de homens abusivos, de homens ausentes,
de homens fracos, de homens que não tocaram na tua vida ou tocaram de forma abusiva, você misturou isso com esse abusador, esse homem duro, esse homem fraco, esse homem frágil, esse homem corrompido, é a imagem que precisa ser honrada, respeitada, venerada, porque a minha cultura ensinou isso, porque a minha religião ensinou isso, e ele é pai como Deus é pai, logo, Deus é algo parecido com isso aqui. Ou Deus é um monstro que eu fui criando, que tenta tirar de Deus a imagem do abuso, ou seja, eu tento, na mente, criar algo que concilie a imagem de pai, o nome pai, para esse aqui e para aquele. Porque os dois são a mesma coisa. Quando Deus me é apresentado, ele é apresentado como: está aqui teu pai. Pai? É. O que é pai? Você pergunta o que é pai? Não, porque você já sabe. Da onde você sabe? Da tua infância. Você sabe lá de trás. Pai é responsável na nossa vida por algumas coisas, pai e mãe, que não estão no pacotinho. A gente não nasce com um pacote pronto. Nossa mente é aberta. Leão é leão em qualquer lugar do mundo, sempre vai ter leão, sempre vai ser leão, você nunca vai ver um leão homossexual. Por quê? Porque Deus fez os animais e falou: se multipliquem por espécie. É leão, vai ser leão. O homem não. O homem, Deus falou: façamos. Vamos pôr a mão nele. O homem vai ser de acordo com a mão que tocou sobre ele. Ele vai ter a forma do pai que tocou sobre ele. Então esse homem está sujeito aos caprichos daquele que passou sobre a vida dele. E quando nós encontramos Deus, nós temos a promessa de um pai que é amoroso. E aí vem: o que é amor? Quem te ensinou o que é amor? Quem nos ensinou o que é amor? Porque dependendo do pai que nós tivemos e da mãe que nós tivemos, a palavra amor também está toda distorcida. Amor está muito vinculado à alma, a afeto de mãe, a abraço, a um ambiente confortável, gostoso de estar. Deus é amor, então Deus proporciona ambientes agradáveis e gostosos. Então quando a gente fala que Deus é o Deus que te quer de joelho, Ele não quer, mas Ele proporciona essa possibilidade a você, de joelho, renunciando os seus desejos, renunciando o teu conforto, para buscar, para se entregar. Opa. Não, isso é religiosidade. Deus é amor, e amor é conforto. Amor é carinho, amor é gostoso. Mas eu olho os homens da Bíblia, Paulo falando que era melhor morrer, era agradável morrer para Paulo. Não, mas era Paulo. E daí vem os ídolos. Da onde surgem os ídolos na igreja? De uma mãe que diz para os filhos: vocês não precisam entrar nesse lugar, esses homens são ídolos, vamos até fazer estátuas para eles. E os pastores também são ídolos, a gente só não faz estátua porque a gente é evangélico, mas ele sim passa dias de oração. Você não precisa. Ele é filho de um pai diferente que você. Esses homens são ídolos. Nós somos mais católicos do que pensamos. Da onde vem essa corrupção de que um entende que o pai quer desse jeito, outro do outro, do teu pai? Pai nos transfere algumas coisas que não vêm no pacote, como por exemplo, direção. Pai nos garante proteção, direção. Isso vem de pai, não vem de mãe. Mãe não dá direção a ninguém. Mãe não dá destino. Mãe não consegue dar destino. Você quer ver um filho sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, com 40 anos de idade, sem saber o que é, sem saber para onde vai, sem saber profissão? Mãe. Quem dá destino é pai. E esse texto que a gente leu de Romanos, quando fala: não são os filhos da carne que são filhos de Abraão, que são israelitas, são os filhos da promessa. Todo mundo pode ser filho de Abraão. Paulo está falando para os israelitas. Todo mundo aqui é filho de Abraão. Porém, debaixo de Abraão tem filho da carne e filho da promessa. Tem os filhos de Agar e os filhos de Sara. Os filhos mesmo de Abraão são os filhos de uma promessa, não os filhos gerados na carne, na alma, na vontade. Então ele separa as duas coisas. Porque Abraão também gerou coisas na carne. Nós fomos gerados muitas vezes, estamos debaixo de um mesmo pai,
mas nos parecemos com a mãe. Então Agar, quando foge da casa dela, pega o menino, pega Ismael e foge. Ela chega num lugar, Gênesis, não lembram, tá em Gênesis. E ela chega e o anjo encontra com ela. E o anjo fala assim, de onde vem e para onde vai? Ela fala assim, venho da casa da minha senhora, ponto. Ela está dizendo, primeiro, eu não estou vivendo debaixo da casa do pai, eu estou vivendo debaixo da casa da mãe. Eu estou ali como serva. Então eu acabei de responder de onde eu venho. Para onde vai? Ela não responde porque ela não sabe para onde vai. Porque mãe não tem o destino. Quem tem o destino é o pai. Por isso que os homens hoje em dia estão cada vez mais perdidos. Cada vez mais meninos, cada vez mais irresponsáveis. Porque eles não têm pai. Quem dá destino é pai. Então ele tem 30 e poucos anos, ele mora na casa da mãe, ele não sabe o que vai fazer da vida. E se você chegar nessa casa e sondar muito bem a história ali por trás, você vai ver a história de uma mulher muito forte, firme, que pegou firme nas coisas, para fazer a família se sustentar, e um homem frágil. Da onde veio essa mulher forte? Essa mulher forte veio de outra mulher forte, ou ela veio de uma casa onde o pai era abusador. E essa mulher que veio da casa de um homem abusador, ela vai procurar um homem fraco, porque ela não quer passar por abuso. Ela não quer uma mulher que era para ser protegida, cuidada, dirigida, suprida, mas ela não foi. Ela foi abusada pelo homem, emocionalmente, sexualmente, moralmente, do jeito que você quiser. Então, quando ela vai procurar agora o homem que vai ter autoridade sobre a vida dela, ela quer um homem fraco. Inconscientemente, ela foge da força e da autoridade do homem sobre a vida dela. Por quê? Porque é traumático essa relação. Foi traumática. Então, quando essa mulher se encontra com Deus, ela se submete a Deus? Não. Ela pode obedecer. Ela pode cumprir coisas, porque ela é serva. Mas ela não consegue entregar esse caminho nem para Deus. Por quê? Porque a imagem que ela tem de governo e de domínio sobre a vida dela é de abuso, é de dor. Então ela não vai entregar. Porque a imagem de pai foi corrompida, foi destruída. Por isso que o diabo não arranca as mães de dentro de casa, ele arranca os pais. Os pais é que deixam a casa, não as mães. Porque se a mãe deixar a casa, a criança morre de fome. O pai esquece de dar comida. Mas se o pai deixa a casa, a imagem de Deus abandona a casa e começa a ser substituída pela imagem de uma mãe. Essa criança cresce olhando para a figura de autoridade, dizendo, isso é Deus. Deus protege, Deus põe no colo, Deus manda voltar para casa se as coisas derem errado. Deus manda construir uma casinha no fundo, enquanto a palavra diz, sai da casa do teu pai e da tua mãe. Deus abraça, Deus dá dinheirinho para eu sair, Deus dá dinheiro até para usar droga. A mãe faz isso. Satanás não precisa de muita coisa, o que ele precisa é destruir a imagem do pai dentro das nossas casas. E nós vamos em Deus. Deus me cura, Deus me sara, Deus faz a transformação. E Deus não faz. Você se encontra com Jesus, você é tocado por Ele, você sente o Espírito Santo, você recebe dons, você ministra, você flui. Mas você continua com todas as dores e problemas e medos da sua vida inteira. Você tem o Pai na tua frente agora. Você agora é devoto a Ele, mas continua tendo comportamento aqui dentro da mesma pessoa que você tinha lá atrás. Moralmente nós mudamos, mas eu continuo o mesmo. Eu perdi meu pai com 7 anos. Eu cresci sem pai. Numa casa de mulheres fortes. Avó, tias, todo mundo. Todas as mulheres fortes. Qual o maior problema e luta da minha vida? Medo e insegurança. Minha mãe deixou acontecer algo comigo? Não. Ela só não tinha algo para me dar. Segurança. Porque o pai é que era para dar isso. O pai que era para estar do lado e falar, eu estou aqui. E com isso eu ia crescer quando ele me soltasse. E ele transferisse isso para Deus e falasse, ó, já está grandinho. Deus agora. Ele é o pai. Ele é o novo pai, é ele. Foi transferido. Segurança, proteção, provisão, está tudo nele.
Quando essa transferência aconteceu, o mesmo medo que me acompanhou durante toda a infância, de vai faltar alguma coisa, vai ter dor, vai ter problema, porque mães não protegem disso, é pai quem faz isso. Filha, você pode tentar fazer o quanto você quiser, você não tem autoridade espiritual para isso. Você vai dar soco no vento. O diabo não te respeita nessas áreas. Então, quando foi transferido para Deus, ele é o novo pai? É. Amém. Pai está aqui, mas eu continuo com medo. Eu continuo com os mesmos temores. Ainda que eu tenha o próprio Deus diante de mim, eu tenho medo. Por quê? Porque a figura do pai não foi refeita dentro de mim. A imagem de pai não foi refeita. Porque isso não é um processo espiritual. Isso é aqui, que ocorre. Isso acontece no toque. É com mão que se formam homens. Então, quando Deus quer iniciar agora filhos que vão receber o Espírito de novo, ele fala, olha, não adianta. É necessário todo o processo de novo, porque Deus não muda o que ele estabeleceu. Deus não quebra princípios. Ele fala, vamos lá. Vou mandar agora um filho. Eu vou de novo, Deus está dizendo, eu vou de novo, do jeito que eu fui no princípio. Só que, eu tenho que ir debaixo das leis que eu mesmo estabeleci. Então ele vem como filho. Porque é necessário agora um filho, que era para Adão ter gerado esse filho, e Adão não gerou. É necessário um filho. Só que não tenha comprometimento, não seja corrompido. Então ele coloca o bebê pronto no ventre de Eva, no ventre de Maria. Jesus não é uma mistura da semente de Deus com o óvulo de Maria. Jesus foi colocado pronto lá, o óvulo fecundado no ventre de Maria. Falou, Maria, dá forma a essa criança. E Deus fala, Maria, você pode fazer isso para mim? Coloquei um bebê aí dentro. E Maria fala, amém, que bom. Só que Deus precisa do pai. Quem vai ensinar esse menino? Jesus não nasceu sabendo como ser homem. A Bíblia diz que Jesus cresceu em graça e conhecimento. Ele cresceu no espiritual e na alma, na carne. Ele teve que crescer nisso. E Deus fala, eu preciso de um homem para fazer isso. Ele não escolheu Maria, querido. A sorte de Maria é ter casado bem. Entenda isso. Maria casou bem. O cara na história é José. José da tribo de Judá, não Maria. E tinha que ser um filho de Judá. Maria era levita. Ele vai em Maria porque Maria estava prometida para José e ele sabia quem era José. Depois ele vai em José e fala, José, você pode entregar sua primogenitura para o meu filho, para um filho que não é teu? Você pode transformar a tua vida para criar o meu filho, abrir mão do seu direito de ter o primeiro filho? E José fala, amém. E José adota aquele menino, muda a vida dele inteira para gerar aquele menino. E José dá as características para Jesus. A Bíblia fala assim, Lucas 4, se eu não me engano, sobre Jesus diz assim, e ele era, como se pensava, filho de José. Estava dizendo assim, os outros pensavam que ele era filho de José, e realmente ele era. Mas não era filho físico, não. Mas filho para Deus não tem a ver com o sangue, com o cromossomo. Filho para Deus tem a ver com características. Tem a ver com transferência de essência. Então Deus está dizendo, ele é filho de José. Sabe quando você vê Jesus na cruz dizendo assim, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Não pesa a mão sobre a igreja pelo que ela está fazendo comigo. Sabe onde Jesus aprendeu isso? Com José. José achou que tinha sido traído e sai em secreto para a mulher não ser apedrejada. Ela me traiu, mas eu vou deixar ele em secreto, porque eu não quero que essa mulher seja apedrejada. Jesus aprendeu com o pai. Ele teve um homem que colocou a mão em cima dele e ensinou para ele como era ser homem, como era ser pai. O Filho de Deus aprendeu com um homem como era ser marido, como era ser pai. Nós não nascemos sabendo disso. E quando você começa a mexer com isso, se envolver com essa história, 3, 4 perguntas você entende, é a família toda. Quem é teu pai? Me fala teu pai. Tua mãe. Ah, pronto, já mapeou. Falta de pai. Falta da figura correta do pai. Uma mulher não nasceu com um desejo natural de governar nada. Ela faz isso por necessidade. Ela faz isso por sobrevivência. Ela precisa, porque senão ela morre. Foi o que ela aprendeu ao longo da vida.
Nós, como igreja, precisamos da cobertura de um pai. Agora, quando a imagem do pai é corrompida, nós, como igreja, começamos a definir o futuro da igreja. Nós começamos a definir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem que o pai tenha dito nada. Porque a imagem do pai nunca foi estabelecida. Nós precisamos fazer, senão nós vamos morrer. Se a gente não fizer uma campanha aqui para levantar membro, a gente não consegue pagar as contas. Nós somos mães, precisando dar destino para as coisas. Precisando fazer com que o Filho de Deus viva. Como isso não é corrigido dentro de nós, porque a gente chega na igreja e a gente entende que Jesus vai te abençoar. Jesus é bom. O que você faz da vida? Eu sou gerente de vendas. Deus vai aumentar as suas vendas. Porque o que é Deus na nossa vida? Alguém que vem para dar uma benzida naquilo que eu faço. O que você faz? Eu faço tal coisa. Benze você. O que você é? Eu sou tal coisa. Benze. Bênção. E quer dar uma plumada mais turbinada ainda? Dá uma boa oferta. Porque aí mexe mais ainda. E aí é um plus na tua vida. E você continua sendo quem você é. Com as mesmas dores. E aí a pergunta é, quem foi que disse que você é um gerente de vendas? De onde isso veio? Me conta mais. Eu comecei a trabalhar como vendedor com 18 anos. Por quê? Porque eu precisava pagar a conta. Entendi. Não foi teu pai quem te direcionou a isso. Não foi o pai quem te formou desde pequeno e descobriu que você era isso. Não foi. Foi uma necessidade da vida. Entendi. Então nós estamos pegando uma história já distorcida e corrompida lá de trás, levando para Deus. E pedindo para Deus, dá uma benzida nela. E a gente nunca se alinha, a gente nunca entra num lugar de plenitude. Porque a gente sequer sabe quem é. Porque quem dá identidade é pai. O sobrenome vem do pai e não da mãe por causa disso. Porque eu estou dando continuidade a uma história. Eu sou o Isaac do meu Abraão. O que Deus tinha para o meu pai vem sobre mim. Se eu tive um pai que não estava sequer preocupado em dar destino para nada, ele queria curtir a vida, aproveitar os dias dele, eu não recebi. E se eu não recebi, eu estou como os filhos de Noé, como os filhos de Cão, solto sobre a terra e vamos construir uma história. E eu conheço Deus, venho para a igreja. E aí Paulo fala, vocês têm muitos mestres, mas poucos pais. Porque esse lugar era para ser o lugar onde o Senhor ia colocar pai sobre a nossa vida. Homem, para falar assim, como Jesus fez. Deus queria de novo espalhar a descendência dele sobre a terra. Ele bota Jesus no ventre de Maria. José vai lá, faz o trabalho na carne dele, forma ele, dá um tapa na cara dele e fala, seja homem agora, eu vou morrer. E Jesus vai. Jesus recebe o sopro do Espírito sobre ele, é batizado, o Espírito Santo vem em cima dele e fala, agora você vai. E Jesus fala, agora eu vou fazer o meu propósito. Qual é o propósito de Jesus? Evangelizar o mundo? Não. Gerar filhos. Ele não chega a esses homens e chama esses homens para ir para a igreja. Ele fala assim, quer andar comigo? Quer ir para onde eu vou? Eu não tenho nem onde eu colocar minha cabeça para dormir, eu não sei o que eu vou comer. Mas você quer andar comigo? Vamos andar junto então. Você vai andar onde eu andar. Você vai pisar onde eu pisar. Você vai comer do que eu comer. Assim como o pai faz com seu filho. Você vai para onde eu for. E quando você errar, eu viro e te corrijo. Te disciplino. Como Jesus fazia com aqueles discípulos. O tempo todo. Corrigindo. Ele está dando forma na terra. Não tem nada de espiritual. Ele está virando para um e falando, por que você está falando assim com sua mulher? Por que você está fazendo isso com o dinheiro? Deixa de ser preguiçoso. Seja homem, acorda cedo. É isso que Jesus está fazendo com aqueles discípulos. Esquece espiritual, esquece ministério. Vamos ser homem? Vamos aprender a ser homem, Pedro? Vamos, Judas. Deixar a casa do teu pai e vir receber uma nova paternidade? E quando vocês estiverem prontos, formados no meu ventre, fiquem em Jerusalém. O Espírito vai entrar em vocês e a vida vem. E pronto. Um novo Adão sobre a terra. Novos filhos sobre a terra. Com a forma dada pelo modelo do pai. Só que agora é um filho que tem que vir. É a mesma pessoa. Só que agora na figura de filho. Porque o pai só veio uma vez. E um filho tem que se responsabilizar por aquilo que foi estragado no meio do caminho. Isso é Jesus. Um filho vindo mostrar ao pai. Quem vê a mim, vê o meu pai.
Isso é o chamado da nossa vida. Mostrar o Pai. Fala para você, olha para mim. Não para ver o pastor da igreja. Não para ver quem vai decidir o que a gente vai pregar esse final de semana, o que nós vamos cantar. Não, o chamado da vida é virar para você e falar assim, olha para mim. Olha aqui o que eu estou fazendo. Olha onde eu estou pisando. Não, mas eu estou querendo ir para o outro lado. Então você está na casa errada. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha. Porque eu preciso mostrar para você como é ser homem. Como é ser filho de Deus. Como é ser marido, como é ser esposa. É necessário. Porque o Espírito ele é completo, ele é perfeito. Ele só não se manifesta de forma completa e perfeita na nossa vida, porque a nossa vida está torta, distorcida pelos modelos que nós recebemos. Isso não é transformado pelo Espírito. Isso é transformado pelo toque de mãos em cima de nós. O problema é, quem te toca? Quem tem autoridade para tocar na tua vida? Aqueles homens que saíram do Egito, Deus chamou eles. Deus estava com eles. Nuvem, coluna de fogo, pão do céu, promessa, tudo perfeito. Mas Deus estava dizendo para eles, eu chamei vocês para vir para o deserto ficar comigo. Eles não estavam interessados em ficar com Deus, eles estavam interessados na terra prometida. Esse é o problema, nós viemos para a igreja, o Espírito nos toca, nós estamos olhando para a terra prometida. Deus está falando, não é para isso que eu tirei vocês de lá. Na época de terra, eu trouxe vocês para virem de volta para mim. Para fazer uma festa no deserto, para a gente celebrar junto. É para isso que eu trouxe vocês. E eu dei Moisés para vocês, para Moisés me mostrar para vocês. Olhem para Moisés, vocês vão ver o rosto dele brilhando, é minha glória nele. Olha lá, pergunta para ele o que fazer. Olha, e eles estão olhando para Moisés falando, cadê o pão? Cadê a água? A coisa está difícil. Moisés, fala você com Deus. Eu não estou interessado em rosto brilhar, não, eu quero a comida. Então na igreja. Até que Deus vira para eles e esse povo pressiona Moisés. Deus fala, entra na terra. O povo pressiona Moisés e fala, vamos espiar. Deus não mandou espiar. Deus falou para entrar. Moisés escreveu, Deus mandou espiar a terra. Depois lá na frente Moisés corrige e fala, Deus falou para entrar. Vocês me pressionaram, eu mandei espiar. Eles vão espiar. E quando eles chegam na terra, eles voltam falando assim, nós somos gafanhotos. Essa é a imagem que eles tinham deles. Os outros, quando olhavam, Faraó, quando olhava, falava, eles são mais fortes do que nós. Faraó dizia isso. Bota serviço em cima deles, porque eles são muito fortes. E se eles descobriram que são fortes, eles saem daqui. Sabe por que a igreja, a primeira coisa que ela faz é te dar trabalho? Isso é o espírito de Faraó. Dá serviço. Isso não gera imagem. Isso gera gente vinculada e presa, religiosa. Isso é a mesma coisa de Faraó. Eles têm uma força que não sabem. Vincula eles através de funções e serviços. Eles são filhos de Abraão. Eles têm uma promessa de Deus. Deus abriu o mar. Deus arrebenta com tudo que aparece diante deles. Eles são os caras. Deus faz sua igreja crescer, Deus multiplica pão, Deus faz milagre, maravilha. Esse povo chega diante de um povo que Deus disse que já estava derrotado. Ele chega e fala assim, gafanhoto, sou gafanhoto, volta para trás. E Deus fala, realmente é. Sabe por que é? Porque vocês vieram de um lugar, do Egito, onde lhes tratavam como gafanhotos. Gafanhoto não produz. Gafanhoto espera a produção para comer. Te tratavam como gafanhotos. Eu tirei vocês de lá e falei assim, olhem para Moisés. Moisés precisa arrancar de vocês a identidade de gafanhoto. Vocês não olharam para Moisés e falaram, Moisés, quero comer. Quero nem saber quem é Deus, eu quero comer. O que precisa? Precisa cantar para Deus, vamos cantar para Deus. Precisa adorar a Deus. O que é adorar? É cantar, é vir na vigília, tá? Faz isso para Deus. Entendi. Mas e a identidade de Deus? Não, Deus é Deus. Moisés é Moisés. Eu sou só membro da igreja. Isso não é para mim. Meu negócio é terminar minha faculdade. Meu negócio é ter uma profissão. E Deus vai abençoar essas coisas. Meus sonhos, meus traumas. Deus vai abençoar tudo isso. Quando eu chego diante da terra, Deus fala, vocês querem mesmo promessa? Quero. Tá, entra lá. Eles batem em volta e falam, somos gafanhotos. Deus falou, você viu?
Não se trata de ter promessa. Se trata de ter autoridade para conseguir entrar nesses lugares. E a autoridade vem de identidade. Quem você é? A sua origem, de onde você veio? Quem você era no ventre? Se a Bíblia diz que todos os meus dias já foram escritos, ao invés de continuar orando para Deus abençoar o que você está fazendo, você tinha que ir em Deus falar assim: era para eu estar fazendo isso? Era para você entrar numa crise de falar: o que eu faço é o que o Senhor escreveu a meu respeito? Porque senão, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está no lugar errado, tudo que você vai receber de Deus é misericórdia. Deus não reescreve o que Ele escreveu a teu respeito. E nós precisamos separar a misericórdia de propósito. O que é propósito? O que Deus tinha para você. O que é misericórdia? É Ele não te matar. Só que se nós crescemos numa casa de mãe, a misericórdia é confundida. E a historinha é assim: a menina, filha de médico, e o pai olha para aquela menina e percebe traços nela parecido com ele e fala: essa menina vai ser médica. E eu conheço, eu estou vendo, eu tenho percepção, essa menina vai ser médica. E com 17 anos, essa menina conhece o cara que vende pulseirinha na rua. Um maconheiro que faz pulseira e fica tocando reggae na rua. E ela conhece esse menino e começa a se relacionar com o menino escondido do pai. E de repente ela chega pro pai e fala: pai, casei, estou indo embora para a praia. E o pai fala: você está maluca? Eu tenho um propósito para a tua vida. E essa menina fala: não, eu vou, não quero saber. E vou, em rebeldia, pega as coisas dessa menina, some. E vai embora. Vai lá para Peruíbe. E começa lá, monta uma barraquinha lá de vender coco com o cara. E o pai fica uma semana, fica sem falar com ela. E a mãe liga: minha filha, está precisando de alguma coisa, como é que você está? Porque a mãe quer monitorar como é que tá as coisas. E ela vai, e aí a mãe chega, deita na cama, ela não está bem. Falei com ela, tá tadinha, não tem fruta. É aquela coisa. E vai, e o pai, depois de uma semana, como é que ela está? E vai, e de repente, um dia, o pai aceita falar com a menina no telefone, depois de um mês: como é que você está, minha filha? Ah, estou bem, está indo. Depois de 6 meses, o pai vai visitar a menina lá. E vê que a menina está morando num lugar triste. E o pai fala: filha, aluga uma casa. O pai vai pagar o aluguel para você. Não quero te ver nesse lugar. A menina vai para a igreja domingo e dá testemunho: Deus é fiel. Deus me deu um lugar para morar. Deus cumpriu o propósito. E, o quê? Não, você não entendeu nada. Isso nunca foi propósito. Isso não é propósito. Isso é misericórdia. Só que como nós aprendemos que Deus é aquele que sacia os meus desejos, nós entendemos que sempre que algo favorável de Deus acontece a meu favor, essa é a vontade de Deus. Isso é só misericórdia. Isso é só Ele não permitir que eu morra. Não é propósito. Propósito é abandonar os meus barcos quando Jesus vem. Propósito não é descobrir que Jesus sabe onde tem cardume e convidar Jesus e oferecer uma parte do meu cardume como oferta para Ele todo domingo, para Ele voltar a pregar no meu barco e me dizer onde eu jogo a rede de novo. Propósito é Pedro entender: eu nunca fui pescador, quem me ensinou a ser pescador foi meu pai. Mas o Pai Celeste escreveu outras coisas a meu respeito, que o meu pai não entrou nesse lugar para me revelar. Meu pai não viveu isso. E ele me repassou o que recebeu do pai dele. E se eu não tiver coragem de falar: pai, toca os seus barcos, meu negócio é outro. O Deus dos nossos pais enviou um filho que manifesta Ele e que vai me levar agora para eu descobrir quem eu sou. Por que nós não sabemos quem nós somos? Por que você não sabe quem você é? Porque você não sabe quem Deus é. Você só descobre quem você é, na essência, quando você descobre quem o Pai é. Porque a nossa identidade é uma derivação da identidade de Deus. Nós somos uma continuidade da identidade dele. Pedro estava andando com Jesus e anda. E de repente, quem estão dizendo por aí que eu sou? Ah, uns falam que é Jeremias, Elias, profeta, só gente brava. Quando perguntava com quem Jesus parava, era só gente brava. Jeremias, revoltado, Elias, pior ainda, ou algum dos profetas doidos, João Batista, só gente boazinha. Olhavam para Jesus, só viam gente boazinha. Só homem que quebrava tudo, que arrebentava, que dava na cara dos outros o tempo todo. Era isso que viam quando viam Jesus. Aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala:
Você é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala, olha, isso foi revelação. Como agora você sabe quem eu sou, eu posso dizer quem você é. Você é Pedro. E eu vou estabelecer a igreja sobre essa palavra que você acabou de lançar. Pronto, Pedro acabou de descobrir quem ele é. Por quê? Porque ele teve a relação de quem o Pai era. Enquanto Pedro olhava para Jesus, vendo qualquer coisa que não fosse quem Jesus realmente era, Pedro via em Jesus o pai dele turbinado. Se o pai dele me ensinou a pescar, esse pai faz ensinar a pescar de um jeito que o barco até afunda. Porque a referência de pai dele vem do pai de lá. Se o teu pai ensinou a ser vendedor, esse pai agora faz vender muito. Não é isso nossa vida? Esse pai agora, esse Deus, é o Deus que faz com que aquilo que eu faço, que eu recebi dos meus pais, aconteça de forma exponencial. Porque o pai vem para fazer bombar aquilo que eu sou. O problema é que aquilo que eu sou não veio do pai do céu, veio de um pai aqui corrompido, eu estou esperando algo que é irreal, nunca vai acontecer. E eu estou vivendo de misericórdia. Senhor, me ajuda a vender mais, me ajuda. Ele até ajuda. Ele tem misericórdia, ele está vendo que você tem desejo de algo, ele quer te dar. E ele deixa vir. Segundo ponto é que nem tudo que vem é Deus. Aí eu orei, fiz campanha e Deus mandou. Eu dei a casa lá que o homem da TV falou lá, faz aquela campanha, campanha dos 318, dos 420, do número que você quiser. Faz e Deus vai dar e vem o testemunho, querido. Tiago diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal, para vossos próprios deleites e desejos. Então tem um princípio ali, quem pede mal, quem pede de forma egoísta, não recebe de Deus. Ponto, está escrito. Amém? Amém. E se eu recebo, quem deu então? O diabo dá. Ele ofereceu para Jesus, que é o reino. Eu dou os reinos todos da terra para você. O que você quer, Jesus? Eu te dou. Ele vai para o filho e fala assim, quais são os seus desejos? Por que ele oferece essas coisas para Jesus? Porque Jesus queria. Tiago diz, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando você for tentado, não diga, fui tentado por Deus, porque Deus não é tentado e a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado pelo que cobiça. Nós só somos tentados naquilo que nós desejamos. Gabriel, você é tentado por um homem bonito na rua? Não. Por quê? Porque ele não deseja. Porque se desejasse, o diabo ia colocar os bonitos na frente dele. Então, quando o diabo tenta Jesus, você começa a entender quais eram as fraquezas na carne de Jesus. Os desejos. Jesus desejava coisas, e ele tinha que dizer não. Ele desejava sair da cruz, passa de mim esse cálice, sua sangue, eu não quero, mas eu vou contra a minha vontade. Então Jesus estava desejando os reinos, era o propósito da vida dele, ser rei. Satanás falou, te dou agora, pronto. Não, realmente eu desejo isso, mas eu não quero o que vem de você. Só que Satanás sabe o que nós somos, o que nós desejamos, porque nós desejamos aquilo que vai suprir a nossa alma. Nossa alma foi feita para ser completa. Uma esposa foi feita para ser completa. Quando ela tem faltas no casamento, falta dentro de casa, Satanás vai oferecer as pecinhas que se encaixam. O problema é que nós estamos buscando na igreja a solução da falta de paternidade. A igreja não é a solução para isso. A igreja é a reunião dos filhos de Deus. A igreja é um lugar onde a gente se reúne para ser ensinado, ser corrigido, ser disciplinado, ser discipulado, ser sarado. É um local de reunião. Mas o que o Senhor nos deu para isso foram pais. Então Paulo, quando começa a mandar carta, você vê o Paulo o tempo todo chamando dos filhos dele. Timóteo, meu filho na fé. Timóteo, faz desse jeito, não faz desse jeito, Timóteo. Isso aí que você está fazendo. Paulo fala para Timóteo com relação ao estômago dele. Toma um pouco de vinho, Timóteo. Você tem problema de estômago. Você entende que não tem nada espiritual nisso? Paulo manda uma carta que foi para a Bíblia e começa a falar do remédio. Não esquece de tomar seu remédio, Timóteo. Timóteo, não liga que você é menino. Não fica com vergonha e com timidez porque você é novinho. Não deixa isso te pegar. Lembra quem você é, meu filho. É o pai. Disciplinando o filho no ministério. O problema é que nós, a igreja acabou com isso, nós matamos isso. O pastor é um santo. E se ele cair em pecado, a gente manda ele embora e arruma um outro. Porque ele tem que ser santo, eu não. É o padre.
O padre tem que ser santo. Padre, eu vou lá para me confessar. Eu posso ter pecado que eu conto para ele toda semana. Ele não pode. Nós nos tornamos isso. Porque nós substituímos a figura do pai pela figura da mãe. Para alguns de nós, a dificuldade disso tudo é porque você veio de um lar totalmente desconexo. Para alguns, de forma nítida. Você não teve um pai que te deu o destino. Você não teve pai que cuidou. Se você teve pai, porque se você não teve, aí foi mesmo. Mas se teve um pai que não cuidou, um pai que não deu o destino, se você é mulher, um pai que te deixou escolher suas amizades, um pai que não disse não, um pai que não falou para você isso não é amizade para você, e isso ia gerar em você proteção. Um pai que deixou que você, na sua adolescência, na sua juventude, começasse a decidir os homens que iam te tocar, como se um homem pudesse te tocar antes do casamento, em qualquer nível. Um homem não deve tocar uma mulher antes do casamento, ela não é tua. Não deve beijar na boca, não deve. Não deve. Isso é intimidade, que é para o marido. Jesus não beija na boca de quem não é filho dele. Esse nível de relacionamento é para pai e filho. É para o teu marido. Mas os nossos pais não nos ensinaram isso. Eu não tive um pai para me ensinar isso. Nossos pais nos entregaram, sacia sua alma, seu corpo, seus desejos. Então, desde cedo, nosso corpo começou a se vincular emocionalmente com uma série de situações corrompidas, distorcidas. E aí nós caímos num casamento, se é que casou. Ou já caímos em adultério, em prostituição antes de casamento. E pronto, a bagunça começa a ficar maior ainda. Porque a Bíblia diz que quem se deita com a prostituta se faz um com ela. E aqui não é prostituta de pagar, é relação sexual fora de aliança. E pronto, aí a alma está toda bagunçada, toda carente, toda destruída, e tentando encontrar a figura de um homem ou de uma mulher que vai fazer parzinho aqui. Está tudo bagunçado. E eu pego esse lixo todo de alma e vou para a igreja. E falo, está aqui tudo destruído. E eu não sei que está, porque isso aqui para mim é a história da minha vida. É o que eu sou. Não é que é certo ou errado, é o que eu sou. E eu chego na igreja e falo, está aqui. O que eu sou está aí. E tem Deus, Deus te ama. Ele me ama. Então Ele vai cuidar de mim, vai. E pronto. Tudo que acontecer a partir dali, você vai dizer, é Deus. E se foram coisas desagradáveis, você vai falar com o pastor, está sendo desagradável. Às vezes agradável para você é um homem que abusa. Mas é agradável, se é agradável é Deus. Às vezes agradável para você é um homem fraco, que não dá destino para os seus filhos, mas é agradável. E agradável é Deus. Deus é amor. E onde é que está Deus nisso tudo? Nos céus, sim, olhando de lá, me protegendo por misericórdia. Mas onde é que está o Pai manifesto? Onde é que está um Filho de Deus, mostrando Deus para o mundo? Não existe. Esse homem não existe. Na igreja esse homem não existe, no teu pastor, na tua casa, esse homem não existe, essa mulher não existe. Teu vizinho quando te olha, ele fala, é a mesma coisa que eu. Ela acorda cedo, vai trabalhar, volta, ele gasta dinheiro igual eu, nas mesmas coisas, em coisas parecidas, só que ele não bebe, não fuma, não fala palavrão. O resto a gente está igual, lutando pelas mesmas coisas, tudo igual. Você é filho de Deus, eu também sou. Onde é que está a diferença da igreja? De você para o teu vizinho no trabalho, onde é que está a diferença, além dessas coisas? Além de moral. Tira o moral. Tira fruto do Espírito. Eu sou manso, eu falo em línguas, cura, tira tudo isso. Onde é que está a pessoa que anda na terra como se estivesse no céu? Onde é que está a pessoa que vira para as pessoas e fala assim, não interessa onde está a dor. Não me interessa. Eu estou aqui agora para falar com você. Onde é que está isso? Ele não existe. Porque quem gera isso em nós é o Pai. Quem dá identidade é Pai e não Deus. Deus não pode compartilhar a identidade de Deus conosco. Ele compartilhou conosco a identidade de Pai. E Ele deu, depois de Adão, uma responsabilidade de que os filhos vão transferir isso. Eu não venho mais sobre a terra para fazer isso. Filhos têm que ter a cara do Pai para poder transferir para outros filhos a cara do Pai. Por isso que se você não nascer de novo, não pode ver o reino. Tem que nascer de novo. Nascer de novo não é se batizar, nascer de novo não é aceitar Jesus. Nascer de novo é sepultar
o modelo que eu tenho, tacar fogo naqueles barcos e falar: papai, para onde vamos? Romanos 9 fala do Espírito que clama: Abba, Pai. Nós recebemos um Espírito, nós não recebemos o Espírito de servidão para mandarmos em medo novamente, mas o Espírito que clama: Abba, Pai, significa papai, papai. Está dizendo assim: o dia que aquele Espírito soprou em você, aquele medo tem que ir embora, mas no dia seguinte você tem que estar falando assim: papai, para onde vamos, papai? Como é que lida com dinheiro, papai? Mas você nunca lidou? Lidei, mas eu lidava do jeito do pai antigo. Como é que lida agora? Como é que vai na igreja, pai? Que dia que vai? Você nunca foi? Eu fui, mas eu ia do jeito do pai antigo. Eu tenho que saber agora, papai, como é que vai? Que dia que vai? Como é que faz? O problema é que nós queremos andar com o pai novo, no modelo do pai antigo, esperando resultados. Nós só estamos numa casa diferente. A gente só mudou de igreja, a gente só mudou de lugar, só mudou de ambiente. Nossa referência de pai continua sendo a mesma. E isso é a grande dificuldade. Porque sua alma está viciada em comportamentos. Sua alma te trai, a todo momento ela tenta te arrancar para você se comportar do mesmo jeito que você se comportava lá atrás. Isso é Judas. Andando com Jesus, abandonou tudo, está indo para os lugares que ele vai, mas continua ladrão. E Jesus não fala um A para ele, não corrige, não chama atenção. Está falando: bom, eu estou indo. Se você está pisando nos mesmos lugares ou não, é você que sabe. É você que decide isso. Sem um pai, querido, sem a figura de pai corrigida e restaurada na nossa vida, é impossível nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós vamos ser servos. Servo trabalha e leva uma parte para Deus. Servo tem 7 dias na semana e dá um período dele para Deus. Servo dá um pouquinho para Deus e recebe cobertura de Deus. Filho não. Filho joga tudo fora, joga no colo de Deus e fala: o que o Senhor tem para mim agora? Quem sou eu? Mas você só vai descobrir quem você é quando você descobrir quem o Pai é. Não adianta você bater na minha porta ou começar a vir para a igreja falando: quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Esquece essa parte. Você tem que descobrir quem o Pai é. Nós temos que descobrir quem o Pai é. Quem o Pai é para você? O que é Deus para você? A esperança de uma vida melhor? Deus é Deus, então eu não posso desobedecer, e eu estou na igreja, eu aprendi, eu cresci nesse lugar. Deus é Deus. Ele não tem relação com a minha vida, Ele não influencia meus comportamentos. Eu tenho comportamentos que vêm desde pequeno. Eu nunca fumei, nunca bebi, eu nunca fiz nada de errado moralmente. Deus sempre esteve presente lá. Deus é o cara que está lá. Quem é Deus para você? Porque Ele é resultado da figura de um pai que te foi transferido. Pode não ser consciente, mas é. Adão nunca disse para Caim matar ninguém. Adão nunca matou ninguém, mas ele gerou um assassino. Inconscientemente, Caim assimilou essa natureza do pai dele. Se a gente não estiver disposto a entregar o modelo que nós recebemos, a gente está admirando Jesus. A gente está admirando discípulos de Jesus, a gente está admirando o povo passando. A gente é seguidor, discípulo. Mas a gente não se colocou no lugar de ser discipulado, porque a gente não consegue abandonar o velho. Não basta seguir sem abandonar. Não basta admirá-lo sem seguir. Sem pai, querido, nós não vamos entrar nesse lugar. Nem Jesus entrou nesse lugar sem ter um pai. Nem Jesus descobriu a imagem do pai sem ter alguém para mostrar isso para ele. Mas não basta isso, se eu não estiver disposto a abandonar tudo que meu pai me legou. O jeito de lidar com o dinheiro que meu pai deixou. O jeito de entregar a vida. E quando você descobrir isso, quando você entra nesse lugar, tudo perde o sentido. O mundo fica louco, o mundo parece um negócio louco. Você não consegue entender, aí você não quer mais ir para a praia, você não quer mais ir para o shopping. Porque você começa a ver pecado e ver as coisas, fala: o que eu estou fazendo nesse mundo?
E aí, se Deus quiser, você vai chegar num lugar com 50 anos, sei lá, e vai falar assim, me leva logo para o céu, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não faz sentido. Porque eu não fui feito para esse lugar, eu fui feito no céu. E Deus fala, agora é que eu preciso de você aí. Porque agora você não é desse lugar. Mas você está nesse lugar podendo me mostrar. Agora, enquanto você for mais um, só que é evangélico, isso não muda nada. Evangélico não vai para o céu, querido. O céu é lugar para filho. Quem é Deus para você? Se você nasceu num lar, se você cresceu num lar com paternidade corrompida, isso já é um sinal vermelho. É 99,9% de chance que a tua imagem de Deus é totalmente corrompida e destruída. Ah não, na minha casa tinha pai e mãe, tá? E na casa do seu avô, como era? Seu avô adulterava? Sua avó, teu pai, tua mãe, porque isso tocou no relacionamento dos dois. E foi transferido na forma como você viu a relação dos dois depois. Está em você. Homens fracos foram criados por mulheres. Homens emocionalmente fracos. Homens que precisam de mulheres fortes aprenderam isso. Mulheres que se tornaram fortes e buscam homens fracos aprenderam que a força do homem é abusiva, é pesada. Deus não quebra princípios, querido. Ele nos ama, mas os princípios dele são os mesmos. Nós precisamos da imagem da figura do Pai, restaurada, arrumada, para depois a gente começar a falar de propósito. Amanhã nós vamos falar de propósito. Mas a primeira coisa a ser arrumada é quem eu sou. Mas você não vai descobrir quem você é se você não abandonar os caminhos que você já anda para seguir o caminho de outros. Está na igreja, não te muda, o diabo está aqui. Ele está ouvindo tudo que a gente está falando aqui. E ele não converte. Ele não converte porque ele não obedece o que a gente fala. Ele não converte porque ele não quer mudar os caminhos dele. Livro de Atos, você vai ver lá um monte de gente seguindo os discípulos. Um monte. De repente tem dois que falam, eu quero ser mais profundo, igual esses caras aí, Ananias e Safira. E eles chegam lá e falam, vamos aí, mas nós não está no nível deles, mas vamos fingir que está. E eles botam a metade lá, Pedro vem e lança uma palavra, mata os dois. A Bíblia fala que a partir dali o povo estava com medo, ficava todo mundo com medo. E aí diz que os apóstolos passavam com a turma da igreja, e todo mundo respeitava eles, mas ninguém tinha coragem de andar junto. Mas eles ficavam perto, porque a sombra deles, quando passava, curava. Ou seja, eu não me envolvo, porque se eu entrar ali com meio pé, eu posso morrer. Igual os filhos de Arão. Vai brincar com um negócio no lugar que você morre. Então eles ficam aqui porque falam, a sombra me cura. Mas eu continuo vivendo na sombra. Da sombra eu consigo ver a luz, mas a luz não me toca. Isso é sombra. Na sombra eu vejo as pessoas fluindo. Posso até absorver um pouquinho, isso me cura, isso sara meu casamento, isso dá umas direções, mas eu não entro naquele lugar ali não, aquele lugar pede muito, aquele lugar pode até matar. Deus fala, é isso. Isso era a igreja do tempo de Atos. Pessoas que largaram a vida. Falaram, eu estou aí. Fica de pé, querido, para a gente ter um tempo de oração. Talvez muitos de vocês já ouviram falar sobre paternidade, já ouviram pregações sobre isso, ministrações. E isso não mudou nada, isso foi só uma pregação legal. Talvez você ouça isso há anos, e de alguma forma você se olha e ainda vê o teu pai em você, vê a tua mãe em você. Se o Espírito, querido, não entrar, se a gente não nascer de novo, e esse Espírito não me fizer chamar papai, eu estou nesse lugar que Paulo falou, de medo. Eu continuo vivendo a outra coisa. Mas eu recebi um espírito de medo. Um espírito que ao invés de vir agora e me libertar e me colocar para andar em lugares limpos, e me colocar para crescer em quem é o Pai, uma descoberta, quem é o Pai.
Quem é esse Deus que fazia com que esses homens doidos que a gente vê no Novo Testamento, quem é ele? Mas até esses homens doidos, querido, como um Paulo da vida, ele chega e fica cego, vai para uma casa lá, é guiado até lá, e Deus agora fala para ele: espera que eu vou mandar alguém aqui, para abrir os teus olhos, e só depois que um homem, escolhido por mim, abrir os teus olhos, só depois disso, você vai poder sair daqui e ser o Paulo que eu tenho para você, só depois disso. Até lá, fica o Saulo aí. Deus está dizendo para Paulo: é necessário um homem te guiar. É necessário, mesmo o Paulo precisa de um homem lá para abrir os teus olhos. Porque senão, Paulo, você vai continuar andando nos mesmos caminhos do teu pai. Você precisa entender que você é cego, que você ainda vê de forma distorcida, e que um homem precisa pegar na tua mão e falar: pisa aqui, pisa ali, não tem nada de espiritual nisso. É virar para você e falar: sabia que você é egoísta? Teu pastor pode fazer isso com a tua vida? Ele faz isso. Você é egoísta. Você é mentiroso. Você é covarde. Você precisa arrumar isso. Não faça desse jeito. Esquece Bíblia, enfia a Bíblia na gaveta. Fala: estou falando de homem e de mulher. Minha filha, que roupa é essa? Onde você vai com essa bermuda, minha filha? Eu estou vendo o teu corpo inteirinho marcado nessa bermuda. Eu estou vendo a marca da tua calcinha nessa bermuda. Isso é para o teu marido. Teu pai não fez, alguém precisa fazer. Porque a Bíblia não vai fazer, o Espírito não vai fazer. Quem faz isso é pai. Fala com Deus, querido. Abaixa a tua cabeça. Talvez a tua figura de pai esteja totalmente corrompida e distorcida. E talvez você nem saiba disso. Mas você olha para Deus, tem expectativas a respeito de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Ele me ama. Amém. Mas quem é Deus? Quem é o pai? Porque o pai que eu tive tá fora. Está errado. Ou meu pai foi muito bem intencionado, mas ele também me deu o que ele recebeu do pai dele. Então hoje eu não tenho direção. Hoje eu não tenho segurança. Eu sou inseguro. Eu tenho medo de provisão danado. Eu corro para guardar dinheiro. Eu preciso ter uma casa própria. Eu preciso ter eu morro de medo de estar solto sobre a terra. Porque o pai não gerou segurança de que toda a terra é minha. É pai quem gera isso. E o teu encontro nessa noite talvez precise ser com o pai. Não com Deus, mas com o pai. O espírito que você precisa receber, o sopro que você precisa receber é do pai, falando: olha, vamos começar de novo com Abba, pai. É Deus falando: eu quero te pegar na mão, e falando: vamos andar com homens na terra. Ande, seja discipulado, seja corrigido, para que um dia ele possa soprar sobre você e falar: agora ide por todo mundo e mostre para toda criatura quem você é. Mostre para toda criatura aquilo que está em você. E aí Jesus está dizendo: eu estou em você, porque a minha natureza está em você. Quem vê o filho, vê o pai. Não interessa quem é o filho, interessa quem é o pai. Derrubou Golias. De quem é filho esse menino? Porque o que vai dizer que deu capacidade para ele derrubar isso aí é de onde ele veio, a casa que ele foi criada. Ah, é filho de Jessé. Ah, entendi tudo, porque a casa de Jessé, o povo lá é bom de mira. Da casa que você veio, vai dizer quem você é. E eu queria te convidar, querido, se você precisa entregar a sua vida para o Senhor nessa noite, entregar a sua vida para o Pai nessa noite. Talvez você já confessou Jesus como Salvador, já entregou sua vida para Deus, essa imagem de Deus que você tem, mas você nunca deu a sua vida para um Pai, para refazer o que fizeram com você quando você nasceu. Te pegar na mão e falar: anda por aqui. Não, mas eu sei andar. Não, você não sabe, você acha que sabe. Não, mas eu sei como. Não, não sabe. Você acha que sabe.
O convite é para você abandonar a casa do teu pai, como Elias fez com Eliseu, como Jesus fez com os discípulos, como todo mundo fazia. Sai da casa do teu pai. Deixa a casa do teu pai. Espiritualmente. Ah não, a minha casa está redondinha. Tenho destino, tenho propósito. Ó, beleza, beleza, querido. Então pregue isso também. Então espalhe esse negócio por aí também. Então está alinhado, tem propósito, tem destino, já abandonou essa vida e está vivendo o que o Senhor tem dia a dia. Mas se não, querido, o convite é para você entregar a tua vida para o Pai. Fala, Pai, eu preciso. Eu tenho uma religião, eu tenho uma igreja, eu tenho tudo isso. Eu tive um pai físico que me amou demais. Tive uma mãe que me ama demais, um pai que me ama demais. Mas não tem destino para dar, tadinho, ele não recebeu. Ele não recebeu e nunca teve para me dar. E eu vou no meu pai, pai, estou querendo trabalhar em tal coisa. Ele falou, filho, Deus te abençoe. Não, agora eu estou querendo ser médico. Deus te abençoe, meu filho. Borracheiro, Deus seja contigo. E ele vai. Porque ele abençoou, ele também não teve. Ele viveu com o que veio. Eu só posso dar o que eu tenho, querido. Teu pai pode ter te dado Deus, isso é uma grande coisa. Meu pai deixou Deus para mim. Meu pai deixou o evangelho dentro de casa antes de morrer. Foi a herança que ele me deixou e a melhor coisa que ele podia me deixar. Mas ele não pode deixar o pai. Isso eu tive que receber fora. Isso eu tive que buscar. Para que o Senhor colocasse pessoas para me mostrar. É assim que anda, é assim que fala. Não é desse jeito que trata uma esposa, não é desse jeito que trata um filho. É assim, filho, é assim. Sai do teu lugar, querido, vem aqui para a gente orar se você entendeu isso de Deus. Não interessa quanto tempo você tenha de evangelho. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus como Salvador. Eu estou te convidando para aceitar Jesus como teu pai. Para aceitar a figura de homem que Deus tem para colocar sobre a tua vida. Nosso propósito é remir, queridos. Mas a gente não pode remir aquilo que nós não fomos remidos. Nós não podemos espalhar aquilo que não foi arrumado em nós. Canta alguma coisa aí, Meu silêncio, anseio por ti, vou te encontrar. Vou ao secreto, quero me entregar.
tua face é o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. E antes mesmo de nascer, tu me formastes. E antes mesmo de nascer, eu já era seu. E antes mesmo de nascer, tu me formastes. E antes mesmo de nascer, eu já era seu. E antes mesmo de nascer, tu me formastes. E antes mesmo de nascer, eu já era seu. E eu sou teu. E eu sou teu. E eu sou teu por toda a eternidade, por toda a eternidade. Diante de tua face é o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. Diante de tua face é o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. Onde encontro descanso. Encontrei o meu lugar em ti, Senhor. Encontrei o meu lugar no meu Abba. Encontrei o meu lugar no meu Abba. E desse lugar eu não vou sair, pois encontrei o meu lugar no meu Abba. Abba. Encontrei o meu lugar no meu Abba. Encontrei o meu lugar no meu Abba. Abba, Pai, somos os teus filhos.
desde a eternidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Oh, tu és meu Abba, tu és meu Abba. Abba, eu pertenço a ti. Oh, eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Oh, Abba, Pai, eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Oh, Abba, eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Abba. Oh, eu encontrei o meu lugar no meu Abba. Oh, Abba, Pai, Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba, és a minha realidade. És a minha realidade. Oh, Abba, tu és a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu encontrei o meu lugar no meu Abba. 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 Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho, ele é muito simples. Ele não é fácil, mas ele é simples. Ele é simples que um analfabeto consegue entender. Ele foi feito desse jeito por Jesus. Aqueles homens iletrados, a Bíblia fala, era para um analfabeto. É para ser simples. A estratégia de Satanás é dificultar. Então, no começo da igreja, a Bíblia era só em latim. As missas até hoje têm palavras em latim. Sabe por que era em latim?
para o povo não entender. Porque se o povo não entende, ele precisa de um intercessor. Se o povo não entende, ele precisa de alguém para traduzir. E ele fica escravo. Ele não consegue chegar em Deus, ele precisa de pessoas. E antes da igreja católica, na época de Jesus, os fariseus usavam roupas caras, tinha que estudar, tinha que ser escolhido por um rabino para poder ser discípulo. Era uma loucura, o povo não sabe, não consegue, é complicado. Tem que saber as leis, tem que decorar, é difícil demais. Aí Jesus vem e fala, vamos simplificar, vamos andar junto. Precisa saber, nem Bíblia vocês precisam ter, vamos só andar junto. Eu vou mostrar para vocês como é que é Deus. E quando estiver na hora, o Espírito vai soprar, é para ser simples. Vai ser fácil? Não, porque eu não sei nem onde eu vou dormir essa noite. O Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Vai ser fácil? Não, porque vão querer matar a gente. Mas não se preocupa que o Pai está no controle. Vai ser fácil? Não, porque a gente não tem nem o que comer, quanto mais alimentar 5.000. Mas Deus vai dar jeito. Fácil não é, mas é simples, que um analfabeto consegue seguir. O problema é quando a gente começa a andar em lugares onde começam a se complicar as coisas. Eu preciso de alguém, eu preciso do pastor lá, aquele que sabe lá como é que funciona aqui, eu não sei. Você está com problema, filha? Vamos lá na igreja, lá o pastor lá tem uma oração, eu não falo latim, o pastor fala. E Jesus fala, não. Tem 5.000 com fome, Jesus fala, dá você de comer. Você anda no mesmo lugar que eu ando. Depois ele bate e fala, não, mas eu sei que você não está pronto ainda, não tem problema. Mas é para ser simples assim. Onde todo mundo pode alimentar 5.000. Não vai ser fácil, porque para chegar nesse lugar, Jesus fala, eu vou mostrar para vocês como é que chega nesse lugar. Tem que ir para a cruz. Tome a tua cruz e me siga. Mas é simples, é só pegar uma cruz. É difícil entender? Não, pega a cruz. Ali, aquela ali, pega ali. Mas é difícil, aí é outra história, é difícil mesmo. Mas não diga que não entendeu o evangelho. Mas difícil, ainda tenho vontade daquilo, eu sei que é difícil. Por isso que o Espírito nos socorre, Jesus nos socorre em todas as nossas tentações, porque Ele também foi tentado em tudo. Mas é simples. Está fazendo, para de fazer. Entendeu que é engano, foge dali. Entendeu que está errado, deixa a prática. É simples. Não tem complicação. Até um analfabeto consegue fazer. Você não precisa nem da Bíblia. Não precisa da Bíblia, você precisa do Espírito. Sem o Espírito nada pode fazer. Sem a Bíblia até pode. Não deixa ela não. Mas nem dela você precisa. Os apóstolos não tinham. Evangelizaram o mundo inteiro. A gente vai para a África e quando vai lá e fica lá, a gente não usa a Bíblia. Porque eles são religiosos, a gente quer quebrar eles. E fica aqui, ó, só nós aqui. Vamos falar de Jesus. Vamos falar do que eu tenho de Jesus, você fala do que você tem. Vamos pôr Jesus na mesa, vamos partir o pão. É simples. Vamos arrancar as gravatas, vamos ficar descalço, igual Jesus fazia. Quando ele chegava na casa de Lázaro, ele arrancava a meia, esticava o pé e falava, ai, quero tomar um café. Era casa. Vamos fazer casa para Jesus? Vamos derrubar os púlpitos, vamos acabar com a separação de cadeira atrás do púlpito, de gente ficar vendo a marca da calça do pastor enquanto ele prega. Vamos sentar todo mundo? É simples, Jesus é simples. Mas você vai ter que tomar a tua cruz. Ela é tua, não é minha, tem o mesmo peso da minha. Porque você carrega um propósito de descendência, de gerações que você nem sabe ainda. Mas Jesus, quando você nasceu, Ele falou, será que agora vai? Será que essa família dos santos, que tem 10 gerações, olha dos santos ali, que tem 10 gerações para trás, desgraça, 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 morte, adultério, nasceu um menino, Deus falou, eu vou apostar nesse agora. Eu aposto todas as minhas fichas nesse menino. E se ele falhar, faz um filho para mim, que eu vou no filho. E é assim que ele vai. Vai pulando de filho, até que um levanta e resolve arrumar tudo para trás. Ele conseguiu um, e quando ele consegue um, ele começa a falar, façam como o pai Davi, façam como o pai Davi. Fala, achei Davi meu servo, achei alguém que vai arrumar a descendência de Judá para mim, porque eu preciso de uma descendência para gerar Jesus. É isso que Jesus fez quando você nasceu. Deus olhou do céu e falou, nasceu, a possibilidade que eu tenho, nasceu um filho. E se esse menino for discipulado por um pai da forma correta, ele vai mostrar quem é o pai. E a terra inteira vai ver quem é o pai. E é o que ele faz. Quando o teu pai não está bem, está desalinhado, não sabe, ele bate na porta da tua casa e fala, vamos andar junto? Vamos, porque tem um propósito sobre a tua vida que você nem sabe. Que remonta o teu avô, teu bisavô e você nem sabe.
Você nem imagina que o dia que Deus arrancou teu pai lá daquela cidade e mandou para outra, Deus estava trazendo cura para essa cidade, e Ele precisava que o teu pai viesse. Seu pai não entendeu nada, por que mudou. Ele fala, mas ele mudou porque eu precisava que o filho dele estivesse nessa cidade, é por isso que ele mudou. E Deus estava botando esperança no filho, porque Deus sempre vai levantar um remanescente, sempre vai levantar alguém lá na frente para ir arrumar o que aconteceu e poder gerar os filhos para ele. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Aí o evangelho vai ter sentido, vai deixar de ser hipocrisia para a gente, vai deixar de ser historinha que Deus abriu o mar, que baleia engoliu o homem. A gente não consegue nem acreditar que vai pagar a conta no final do mês. Você vem me falar que acredita que baleia engoliu o homem? Não tem fé para pagar um aluguel, querido, se o dinheiro não estiver na conta. Acredita mesmo que mar abriu? Fala sério, a gente acredita nada. A gente não entrou nesse lugar, a gente está vivendo religião. E na religião quem entende fala. Eu que não entendo latim só sigo. Latino. Amém, queridos? Que o pai durma com você nessa noite. Que você abrace teu pai nessa noite. Que você abrace o noivo nessa noite. Que você converse com o teu pai nessa noite. Deita e fala, papai, eu estou aqui, eu não te conheço, eu quero conhecer, eu preciso andar com o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos estar aqui amanhã e vamos tentar entender por que a gente está aqui. Entender propósito de vida. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Vai na paz, você é muito bem-vindo para voltar. Tá bom? Deus abençoe, queridos.